Perfeito, pessoal. Agora sim, em definitivo, vamos começar aqui o nosso webinar. Queria, antes de mais nada, agradecer aí o convite do pessoal da Next Commerce e agradecer também a todos que já estão online, né, por esses minutos aí que a gente vai poder falar um pouquinho a respeito de eficiência operacional. Algumas pessoas aí já viram a utilização ali dessa parte dos questionários, né? E eu queria só pedir uma gentileza para vocês. A gente tem aí 1 hora pela frente, vou tentar encurtar um pouquinho para a gente falar em torno de 50 minutos. E eu queria pedir para vocês guardarem os questionamentos para o final, ok? Então, se você puder anotar aí no final, eu vou abrir um espaço para os questionamentos que vocês tiverem. Ok? Bacana. Então, vamos direto ao assunto aqui, que a gente tem bastante coisa aí legal para compartilhar com vocês nessa tarde. O tema que a gente escolheu aqui foi como atingir a eficiência operacional em seu e-commerce. Acho que esse tem sido aí o foco das minhas, estou já há alguns meses, bastante focado nesse tema, e a gente percebeu aí uma série de oportunidades, não só a importância, né, de você ter, de você investir em eficiência operacional, mas os resultados têm sido muito bacanas. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, então, para vocês. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Desculpa, gente. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu PowerPoint. Agora sim. Deixa eu me apresentar. Então, eu sou Samuel Gonçalves. Minha formação é na área de sistemas. Eu tenho 2 MBAs, aí, um na área de sistemas e um na área de negócios, de gestão, administração. Eu estou há 12 anos na Millennium, sou gerente de produtos e-commerce atualmente, cuido da parte de todos os produtos que a gente está fazendo para e-commerce. Sou professor universitário, Grupo CETEC, né, que envolve algumas faculdades, mais recentemente estou ministrando aulas também no SENAC. Sou articulista em diversos portais e sou especialista aí com 16 anos de carreira em sistemas ERP e e-commerce. A e-commerce um pouco menos, né, 10 anos, e em sistemas ERP já tenho 16 anos aí. Esse é um pouquinho do meu currículo aí para vocês, ok? De novo aconteceu alguma coisa estranha aqui com o meu PowerPoint, gente. Espera aí que eu não estou entendendo. Agora sim, acho que agora voltou para vocês aí. Eu preparei uma agenda aqui com 4 tópicos. A primeira eu quero falar rapidinho sobre as incertezas do mercado, vou conceituar a eficiência operacional, porque muita gente diz que a eficiência operacional é para a indústria, e eu quero falar um pouquinho com vocês como é que isso se aplica ao e-commerce, e em seguida a gente entra o que torna um e-commerce eficiente, porque a gente tem visto aí no mercado, em termos de eficiência para o e-commerce. E, por fim, eu vou falar um pouquinho da minha especialidade, que são sistemas de gestão, e o papel dos sistemas de gestão na eficiência operacional, como os sistemas de gestão podem te ajudar. Ok? Então, primeira coisa, a gente sabe que, apesar de tudo que a gente está ouvindo aí no mercado, né, que é um cenário de bastante incertezas, por outro lado, tem algumas notícias boas que veicularam aí nos últimos dias no mercado. Tá? Então, eu separei alguma delas. Uma delas fala sobre faturamento. Então, uma informação aí bastante legal é que ano passado o e-commerce cresceu de novo na casa dos 20%, um pouquinho acima dos 20%. Chegamos aqui no Brasil a 35,8 bilhões de faturamento. Tá? Então, esse é um dado importante para a gente entender que, apesar de tudo que está sendo falado, o e-commerce é sim uma coisa muito positiva e tem muito que a gente fazer em cima disso ainda. A segunda coisa que eu separei aqui foi o crescimento dos e-consumidores, está aí o dado do EBIT, né, saiu agora no mês de janeiro. A gente saiu em 2013 de 51,3 milhões de consumidores, de e-consumidores, para 61,6, ou seja, nós crescemos um pouquinho mais de 10 milhões de e-consumidores. Isso é uma indicação muito positiva e, além de tudo, a classe C, mais do que nunca,
cooperando para esse número crescer, portanto, o foco de muitas empresas agora se voltando para a classe C. A terceira notícia que eu trouxe aqui é sobre o aumento das vendas. Essa é uma notícia aí que foi bem legal, veiculou aí no E-Commerce Brasil, que indica para a gente que o ticket médio subiu, né? Essa matéria está bastante focada aí, especialmente no Natal e Black Friday, tá? Então, o ticket médio na Black Friday foi de 451, foi muito legal. A entrada dos novos consumidores, né, fator que colaborou bastante para esse crescimento, e o Natal que rendeu, né, dos 35 bilhões, o Natal rendeu 5,9 bilhões. Então, esse é um número bastante expressivo. Mais do que nunca, as pessoas no Natal compraram pela web, compraram através das lojas virtuais. Mobile, outra tendência aí, então tem outra matéria aqui mostrando o crescimento em 2014, né? 8,8% do faturamento já foi via mobile, então esse é um outro grande investimento, está todo mundo apontando para isso agora, para esse ano, então sua loja precisa ser responsiva, você tem que ter aplicativo, esse é um outro grande questão aí importante. Então, de novo, apesar das incertezas, a gente tem uma série de coisas importantes aí que estão acontecendo. Mais uma informação, ranking de categorias, então, de novo, moda vem liderando. Tivemos a surpresa aí que cosmético, né, parte de cuidados pessoais e saúde cresceu muito. A gente tem alguns clientes aqui que acompanharam esse crescimento, foi muito bacana para eles esse ano, dado do EBIT também. Uma matéria que fala aí na Info, foi veiculada no comecinho do ano, falando que apesar de manter o crescimento, que a gente imagina que seja na casa dos 20%, o ritmo será menos intenso. Tá? Então, um dos pontos que eu quero falar depois, um pouquinho mais para frente, é por que todo mundo está falando que o ritmo não vai ser tão intenso como no ano anterior ou nos últimos anos. Tá? Mas esse é um outro dado importante. Assim, o e-commerce vai crescer de novo esse ano, você tem que estar preparado para isso. O ranking mundial apresentou o Brasil em 10º lugar, tá? E apresentou um dado importante que é a perspectiva agora para o ano de 2015, tá? 18,8 bilhões de dólares, tá? Então na casa dos 51 bilhões. Então a gente está pensando em sair de 35 para 51 bilhões, esse é um número bastante significativo também, que mostra que todo mundo, o mundo inteiro está olhando para a gente, percebendo que apesar de todas as incertezas, apesar de todos os problemas que a gente está vendo, apesar do aumento da gasolina, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todo esse cenário de incerteza, tem uma série de coisas boas acontecendo em relação ao e-commerce. Tem um dado também dizendo que até 2019, Brasil, México e Argentina vão crescer o dobro. Então, isso significa que nos próximos 4 anos a gente cresce em média 25%. Ok? Então, cenário de incertezas, muitas informações boas. Por outro lado, né, eu quis deixar uma retrospectiva, que é importante, que é uma sinalização importante, porque eu decidi falar desse assunto hoje. Né? O primeiro motivo é que nem todos alcançaram os objetivos que traçaram. Isso é um ponto de atenção para todos nós, quer dizer, apesar do e-commerce ter crescido, nem todo mundo alcançou aquilo que esperava alcançar. Segundo dado importante é que muitas empresas fecharam as portas, né? Existe ainda um número alarmante de empresas que estão fechando, né, no primeiro ano, então há uma preocupação grande em relação a isso. Nem todas as empresas cresceram, esse é um terceiro dado também que deixa a gente chateado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que precisa estabelecer uma série de questões importantes para que a gente possa crescer. Nem todos tiveram lucro, e aqui vem uma preocupação grande, porque eu vejo muita gente preocupada só em vender. A gente precisa ter preocupação com rentabilidade e com lucro. A eficiência operacional está inteiramente ligado com isso. Muitas empresas tiveram prejuízos, então você teve o cara que só empatou e teve as empresas que tiveram prejuízos. Tá? Perspectivas para 2015, essas também são um cenário de bastante incerteza. O número de novos entrantes deve crescer, ou seja, você vai ter mais concorrentes esse ano do que você tinha. Tá? Isso é uma certeza, isso está muito próximo da gente ver. Os novos entrantes, eles têm vindo com mais profissionalismo.
Então, essa é outra preocupação. Enquanto você está preocupado somente com o front-end, tem um monte de cara novo preocupado em ser mais profissional, em comprar melhor, em gerir melhor o estoque, em fazer melhor gestão do financeiro, do fiscal, do contábil, e isso vai fazer diferença nesse ano, isso é uma perspectiva importante. Os que não se adaptarem fracassarão. Esse é um dado bastante importante. Lá na frente eu vou falar um pouquinho do que o mercado veiculou aí a respeito de Netshoes e ReHap, por exemplo, tá? Mas todo mundo está se adaptando. Essa coisa de frete grátis, essa coisa de foco só no preço, só na promoção, são coisas que estão mudando radicalmente. O mercado vai exigir que você seja mais rápido, e aí algumas mudanças vão precisar acontecer de forma rápida, dinâmica, e você vai precisar ter muita informação na mão para poder fazer isso. A rentabilidade passou a ser foco dos negócios. Então, a gente viu nos últimos 10 anos o e-commerce crescendo com vamos ganhar espaço, vamos ser os primeiros, e agora mais do que nunca está todo mundo preocupado com rentabilidade. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso entregar valor para o acionista, eu preciso entregar dinheiro para o acionista, minha operação é familiar e eu preciso ganhar dinheiro para as coisas acontecerem, para tudo funcionar, para eu poder crescer, para eu poder me manter nesse mercado. Então, apesar das retrospectivas, e das perspectivas desse ano, a gente sabe que tem, sim, muita coisa importante para fazer, especialmente cuidar da eficiência operacional do nosso negócio, ok? Então, diante desse cenário, surge uma questão que é o que eu quero abordar com vocês agora, né? E a questão é a seguinte: por que é que algumas empresas conseguem prosperar no meio, né, dessas incertezas e outras não? Então, a grande questão que me fez focar nesse tema foi essa. Por que tem empresas que prosperam e por que tem empresas que não? Então, como a gente vem aí nesses últimos 10 anos olhando para e-commerce, nos últimos 18 meses, principalmente, acompanhando números de alguma dezena de empresas do mercado, eu quero poder compartilhar com vocês por que é que essas empresas prosperam e outras não, que tipo de preocupações elas têm, e compartilhar um pouquinho das boas práticas que o mercado está fomentando aí para vocês poderem não só estar atento, mas para poder reagir também. Quem está começando o e-commerce agora, já começar engajado com o que está acontecendo e, obviamente, prosperar. É isso que todas as empresas querem, é isso que todo mundo quer. Então, acho que essa é a grande questão aí para o que a gente vai falar a partir de agora, ok? Perfeito, gente. Vamos falar um pouquinho, então, do que é o conceito de eficiência operacional. Então, eu trouxe aqui uma informação mais acadêmica, né? Eu sou professor universitário, então acabo trazendo um pouco disso e depois eu vou falar disso de forma mais prática, mas eficiência operacional é uma forma, né, que é um modelo que foi desenvolvido para ajudar a sua empresa na redução dos custos. Tá? E aí daqui a pouco você vai entender por que reduzir os custos com eficiência operacional. E aí quando você reduz os custos, você tem basicamente duas coisas que você pode fazer. Uma, reduzir o preço para o consumidor final, tá? Ou aumentar a sua rentabilidade. Então, como a gente sabe que no mercado de e-commerce tudo é monitorado, a gente consegue saber o preço de todo mundo consegue saber o nosso preço, o preço que está lá na tua loja, o depor, esse a gente sabe que é monitorado. Agora, o que acontece dentro de casa, o que acontece dentro do teu negócio, só você sabe. Ok? Então, a redução de custos, ela se dá através da eficiência operacional quando a gente mexe nas engrenagens, mexe naquilo que está acontecendo dentro do teu negócio para conseguir entregar, para conseguir fazer as coisas acontecerem com um custo menor. Não necessariamente comprando mais barato, porque é cada vez mais difícil a gente conseguir comprar mais barato. Mas, muitas das vezes, a gente vai conseguir diminuir os custos, principalmente da operação, para poder ou reduzir o preço, ter uma barganha maior na hora de vender, ou aumentar a rentabilidade, que eu acho que é o grande foco nesse momento para as empresas do e-commerce. Tudo isso mantendo a
qualidade, né, o nível de qualidade dos produtos e serviços que você está oferecendo. Quer dizer, não é que você vai reduzir custo porque você passou a vender agora um produto inferior ou de qualidade inferior, nada disso. A ideia toda é, vamos mexer dentro da tua operação, vamos entender os gargalos que você tem dentro da sua operação e fazer com que você tenha mais eficiência operacional e com isso você tenha uma redução de custos interno. Não necessariamente na compra, mas também poderia ser, porque um dos motes do que a gente vai falar daqui a pouco é sobre o planejamento de compras. Ok? Seguindo aqui, eu peguei uma definição do Michael Porter, e essa definição ela fala muito, né, de como é que você teria que fazer, onde você deve mexer, né, para garantir eficiência operacional. Tá? E a definição dele é que você deve mexer em vários lugares. Né? Você tem que investir no conjunto de atividades do seu negócio. E fazer esse conjunto de atividades aproveitar melhor os recursos. Tá? Então, na definição do Porter, eficiência operacional significa custos mais baixos. Tá? E isso é o que vai diferenciar a rentabilidade de uma empresa em relação a outras empresas. Você pode comprar o mesmo produto, você pode vender o mesmo produto que o teu concorrente. Ok? Você pode ter uma estrutura, né, de loja, você pode ter um layout, você pode ter ações de marketing muito parecidas. Agora, o que vai diferenciar você, o que vai diferenciar a tua rentabilidade na maioria dos casos é a eficiência operacional. É como é que você consegue, o quanto eficiente você consegue ser dentro de casa. Ok? Então, onde é que a gente tem que mexer? Né? Então, a eficiência operacional, ela implica, né, em você ter uma plena utilização de recursos. Tá? E quais recursos? Né? Recursos tecnológicos, os recursos humanos, os recursos de informação, isso a gente tem muito no e-commerce, mas também os recursos financeiros. Tá? A ideia toda é, aumente o seu desempenho e diminua o desperdício. Tá? Desperdício de gente, desperdício de mão de obra, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de embalagem, tá? Compras que são feitas erradas, estoque que está furado. Então a gente precisa entender uma série de coisas, mexer numa série de pontos dentro do negócio para que a gente consiga fazer com que você tenha o melhor uso, né, a melhor utilização dos recursos. Então, todo mundo tem gente no negócio, todo mundo depende de tecnologia, todo mundo depende dos recursos financeiros, e a gente sabe que cada vez mais esses recursos são escassos. Então, assim, como a gente tem, né, todos esses recursos disponíveis, mas não necessariamente bastante otimizados, é aí que eu entendo que a gente tem um grande diferencial para oferecer. É aí que eu entendo que a gente vai conseguir fazer uma série de coisas, de pequenas mudanças, ou às vezes até de mudanças maiores, mas que vão refletir na redução do seu custo e, consequentemente, mudanças que vão aumentar o teu desempenho e que vão diminuir o seu desperdício. Ninguém quer ter desperdício, né? Então vamos focar em algumas coisas que a gente possa fazer para reduzir o desperdício. Uma informação aí que eu falei anteriormente para vocês e que eu queria trazer é que saiu uma nota aí já um pouco mais de um ano, né, na revista Exame, dizendo que o e-commerce desiste de crescer a qualquer preço. Né? O que é o foco, né, dessa mensagem, né, que foi trazida aí pela revista Exame, né? Era tratar, né, principalmente de duas empresas aí, né, e mostrando que não dá mais para a gente fazer as coisas como eram feitas antigamente. Então, por exemplo, a ReHap fala que precisa agora ganhar em eficiência para conquistar os clientes, em vez de simplesmente cair na receita sedutora, né, que é aumenta o prazo de pagamento e tenta encurtar e baratear as entregas. Não dá mais para fazer só isso. A Netshoes, por outro lado, é uma empresa que fatura já há alguns anos mais de 1 bilhão, né? E aí na nota diz que ela encara a última linha do balanço no vermelho. Tá? Então, o que isso denota, gente? Estamos falando de dois grandes players do e-commerce
estamos falando aí de informações de mercado, deixando claro que, embora o modelo que eles tenham praticado, né, até agora seja um modelo de expansão e de crescimento, se não tiver investidor, a coisa não vai acontecer. E como eu sei que talvez 5% dos e-commerces tenham algum investidor, a grande maioria da galera está lá na luta diária, né, desbravando realmente, correndo atrás para poder fazer as coisas acontecer, ninguém tem dinheiro para ficar com a última linha vermelha no final das contas. Então, partindo do que está acontecendo nesse exemplo, eu queria que a gente passasse a pensar algumas coisas. Então, assim, ó, se o teu foco é vender mais barato, precisa se preocupar. Não sei se você consegue competir com todo mundo que está aí no mercado e que tem condições de fazer isso. Além disso, né, essas questões que estavam acontecendo aí do foco ser só em preço, começaram a mudar. A maioria dos caras estão muito focados no serviço de entrega, né, estão tentando fazer aí bastante coisa interessante. Tá? Então, precisamos ficar de olho no que está acontecendo aí. Ok. A Paula me perguntou aqui se travou, Paula, mas eu acho que já voltou algum delayzinho, tá? Ok. Então, como é que os seus concorrentes estão se preparando para 2015? Tá? Então, é a visão que a gente teve de como é que eles estão. Né? Então, tem essa imagem aí das 5 forças de Potter, né? Que é a análise dos seus concorrentes. Sugiro que você faça essa análise, mas você vai começar a perceber que os seus concorrentes estão muito bem preparados. Os novos entrantes são mais organizados que a maioria das empresas. O cara consegue ser mais enxuto, trabalhar com menos gente, expedir muito mais, fazer pick and pack e expedir muito mais do que os outros caras faziam. Então a gente vai falar um pouquinho de por que os novos entrantes são assim. A rivalidade que antes era preço e frete está mudando. Então o nível de serviço hoje, recentemente eu fui num e-commerce grande, Gisele Bündchen, Intimates, e aí eu vi a menina colocando um perfume dentro de uma caixa e eu fiquei assustado com aquilo, assim, com o carinho como estava sendo tratada aquela entrega. Não estamos falando de preço, a gente não está falando de frete, a gente está falando de entregar muito mais para o cliente do que só um produto, do que só uma venda. Diferenciação de produtos e nichos, cada vez mais você vai ver os caras migrando para nicho. A gente tem clientes que o cara tem 3 lojas, cada loja muito nichada, sendo que a empresa que está por trás é uma única empresa. Investimentos em planejamento e gestão, vou falar bastante disso. Maior número de canais de negócio, então não basta ter só minhaloja.com.br, eu preciso ser multicanal, eu tenho que ir para o marketplace, eventualmente eu tenho que fazer eventos, eu tenho que ter mais múltiplos canais, às vezes ir para o meio físico, se eu estou no físico, ir para o e-commerce, ir para o marketplace e apostar numa série de outros canais que vão me fazer crescer e me dar sustentabilidade até que eu alcance os níveis de eficiência que eu preciso. A própria eficiência operacional e o foco na fidelização de clientes. Então é assim que o seu concorrente está se preparando. A gente fala com várias startups e as startups que antes a gente vinha aqui, o cara falava, eu quero abrir uma loja. Hoje o cara tem um business plan, ele sabe exatamente qual é o nicho que ele quer atingir, ele sabe exatamente de quem ele vai comprar, ele sabe exatamente qual é o nível de planejamento. Depois que ele definiu todo o negócio, ele vai atrás de uma plataforma e de fazer marketing digital. Então, assim, as empresas estão muito mais preparadas. Isso é importante. Isso denota que está cada vez mais todo mundo se preocupando com eficiência operacional. Você também precisa se preocupar com isso. Ok? Passando agora para o ponto que eu acho que é o ponto-chave aqui da nossa conversa, eu queria falar o que torna um e-commerce eficiente. Mas antes de falar disso, eu queria falar que 10 anos atrás, o que tornava um e-commerce eficiente era basicamente conseguir atender os pedidos. A gente tinha muitos problemas de tecnologia, a gente tinha muitos problemas da loja se manter no ar, né? Esses problemas foram superados. E hoje,
a coisa mudou de uma forma bastante drástica. Então, a gente precisa se preocupar com coisas bem mais relevantes do que isso. Então, eu separei 6 temas aqui que eu quero abordar junto com vocês para a gente falar sobre como tornar o seu e-commerce mais eficiente. O primeiro, você precisa planejar e gerenciar. Ponto. Não tem como sair fazendo. No passado a gente tínhamos as empresas que saíam fazendo, hoje não dá mais. Hoje a gente precisa planejar e gerenciar, e aí depois que a gente planeja, a gente gerencia as coisas, aí sim a gente tem condições de saber se dá para fazer ou não. Outro ponto que me preocupa muito e que eu vejo que a maioria dos e-commerces começou a olhar agora com bons olhos. Você precisa comprar bem e de forma assertiva. Existem modelos consagrados do varejo para você comprar bem e fazer isso de forma assertiva. Não dá para sair comprando no desespero, você vai pagar mais caro, não dá para comprar sem saber se aquilo vende, não dá para comprar sem ter o planejamento, não dá para comprar sem saber se tem budget. Então nós vamos falar um pouquinho sobre compras. Gestão dos estoques. Gerir cuidadosamente os estoques é outro ponto importantíssimo. Especialmente porque eu acredito que a maioria de vocês quer ser multicanal. Seja multicanal online, seja multicanal online e offline, todo mundo quer ter mais de um canal e aumentar, assim, a possibilidade de vender. Então, gerir os estoques cada vez mais ficou imprescindível, ficou importante. O quarto ponto é entregar de forma rápida e viável. E quando a gente fala em entregar, a maioria das pessoas entende que é simplesmente colocar o produto na transportadora. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que acontece dentro do teu negócio depois que o pedido entra. Os maiores gargalos que eu tenho visto nos últimos 18 e 24 meses nas empresas, eles não estão no transportador, eles estão dentro do negócio. Entre o momento que o pedido desce da plataforma até o momento em que o pedido é faturado e despachado, as pessoas, acontece um número tão grande de problemas, um número tão grande de coisas diferentes, vamos falar mais disso lá na frente, mas assim, é impressionante como a ineficiência que existe dentro do negócio. Tá? Você faz de tudo para ter lá um click buy na tua plataforma, para o cliente comprar mais rápido, o cliente faz isso, você consegue gerar a venda rápido e depois não consegue gerenciar o pedido dentro de casa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você precisa conhecer os seus indicadores internos, tá? E depois eu vou separar o porquê que eu estou dizendo indicadores internos e o que são os indicadores externos, que muitas vezes as pessoas acabam olhando mais para esses do que para os internos. E por último, você precisa ter informações de qualidade, valiosas, preciosas, e precisa saber usar essas informações, e precisa ter ferramentas para usar essas informações. Todo o e-commerce tem informações que o dono desconhece, que o dono não saberia que aquilo acontece, de verdade, no dia a dia do seu negócio. Então, esses 6 itens aí são as coisas que eu acho que vão te ajudar a ter um e-commerce mais eficiente, ok? Contudo, onde é que está o foco da maioria dos e-commerces? Tá? E entendam, por favor, isso não é um erro, isso é um momento que nós estamos passando, todo mundo está passando por isso, e eu acho que agora as empresas começaram a se voltar. Todo o foco do e-commerce está lá na venda. A plataforma, o design, o e-mail marketing, as redes sociais, todo mundo está olhando para lá. E cada vez mais isso ficou caro. Cada vez mais o custo para você conseguir o clique que vai levar o cara para dentro do teu e-commerce, cada vez mais o investimento com o abandono do carrinho, né, se tornou uma coisa cara. E aí a gente está tão focado nisso que a gente esquece de olhar para dentro da operação. Então, a gente precisa se manter com esse foco não vai ser perdido, mas a gente precisa entender, não dá para olhar só para a plataforma, não dá para olhar só para o front. A gente precisa olhar para o back e precisa entender que tem uma série de coisas no back que são fundamentais para você ganhar dinheiro. Sem assim você tomar algumas ações do lado de dentro do teu negócio, você não vai conseguir. Então, se você está o dia inteiro só olhando analytics, se você está o dia inteiro só fazendo promoção, você não está tendo tempo de gerir o teu negócio
como um comerciante, como um varejista faria. Ok? Então, por isso é muito importante a gente entender as questões, as demais questões. A primeira delas, então, que eu citei, foi o investimento em planejamento e gestão. E aí, quando eu falo em você investir em planejamento e gestão, eu estou dizendo que você tem que se preocupar com a compra, que você tem que se preocupar com o financeiro, que você tem que se preocupar com estratégias comerciais. Tá? Não é simplesmente fazer a promoção. Você precisa saber qual estratégia comercial você quer com essa promoção. Você precisa entender quais são as suas estratégias de marketing. Tá? No nosso país, você tem que conhecer toda a complexidade fiscal e contábil e, mais do que nunca, você precisa conhecer para quem você está vendendo, quem é o seu cliente, qual é o foco dele, o que ele está esperando de você, entender que não é só uma compra. Ele quer voltar, ele quer fidelizar, ele quer ser bem tratado, ele quer uma série de outras coisas que de repente você não está oferecendo. Ok? Então, investir em planejamento e gestão não é só investir em venda, é investir também em compras, é investir também nas estratégias que você tem dentro do teu negócio. Eu trouxe uma frase aqui, desse cara aqui, um cara que eu admiro bastante, Igor Ossoff, que é o pai da gestão estratégica, né? Que diz que não há mistério nenhum em formular um planejamento, né? Ou de formular uma estratégia. O problema é fazê-lo funcionar. É aí que as empresas esbarram. Então, você vai lá, senta, faz um planejamento, faz um business plan, desenha tudo que você quer, pensa em compras, pensa no financeiro, você pensa em todos os detalhes, mas depois você não consegue colocar isso no dia a dia do teu negócio. Ok? Então, como eu sei que isso é difícil, eu separei alguns temas aqui que eu sei que seriam fantásticos se você pudesse fazer isso, te ajudaria muito no teu dia a dia. O primeiro deles é a previsão de demanda. Tá? Você precisa conhecer o teu público, precisa entender qual é a previsão de demanda que você vai ter. Nem que você tenha que fazer isso num Excel, tá? Mas é fundamental que você faça a previsão de demanda. Você precisa ter um planejamento de compras. Você precisa fazer planejamento financeiro. Quanto eu tenho de budget, quanto eu tenho de orçamento, quanto eu tenho de grana para gastar em que momento, com compras, em que momento com estoques, em que momento com marketing, ok? Isso é fantástico que você faça. Planejamento de estoques, o planejamento fiscal e contábil, planejamento de marketing, planejamento da logística e o planejamento dos recursos humanos e materiais e, por fim, a gestão dos indicadores e das informações estratégicas. Como eu não consigo focar em todos esses itens, gente, nesse tempo que a gente tem, eu separei alguns aqui. Eu quero falar de compras, quero falar de estoques, quero falar da logística e dos indicadores. São 4 temas aqui de todos esses, né, que eu separei porque eu acho que faz sentido eu mostrar para vocês boas práticas de mercado para que você torne o seu e-commerce mais eficiente. Então, a primeira delas é comprar bem de forma assertiva. Okay? O grande problema da compra hoje que eu vejo é que as empresas se preocupam um pouco com a compra. E, em segundo lugar, elas têm poucas ferramentas. Então, você tem lá uma planilha, ou você tem um sistema de gestão mais antigo, mais deficiente, que não é tão hábil, e aí você não consegue ter informações de compra para comprar bem e fazer isso de forma assertiva. Eu sei que tem muita gente que ainda foca na curva ABC, e eu não quero desmerecer a curva ABC. Essa é uma questão que tem 60 anos, assim como a gestão de mais de 60 anos, né? Assim como a gestão de estoques, né? E a curva ABC, ela pode te ajudar, mas ela não vai resolver sozinha, ela não vai resolver toda a complexidade das operações do e-commerce. Tá? Existem várias ferramentas que vão te ajudar a planejar e assim, essas ferramentas elas são consagradas também, assim como a curva ABC, e você precisa focar em várias ferramentas para você poder fazer isso direito. No meu ponto de vista, e aí eu estou defendendo agora o meu ponto de vista, né, como é que as empresas deveriam decidir as suas compras? Tá? Deveriam usar metodologias que diferenciem o que são os produtos sazonais dos produtos de reposição contínua. Eu sou uma empresa de moda, eu sempre preciso ter uma camiseta básica e preciso ter um item de
da estação, da coleção. Eu sou uma empresa de joias, eu sempre tenho que ter um produto lá que sempre vende, e eu sempre tenho que ter um produto diferenciado para a ocasião. Então é Dia das Mães, eu preciso do produto Dia das Mães. Dia dos Namorados, são produtos diferentes. É importante que você conheça a metodologia como, por exemplo, a gestão por categorias. Em vez de você fazer pensando no produto, código do produto final, você entender quanto eu preciso vender de brinco, quanto eu preciso vender de calça, quanto eu preciso vender de linha branca. Quando você gere o teu negócio por categorias, fica muito mais fácil de você fazer uma previsão de demanda, fica muito mais fácil de você fazer as compras. Ou seja, eu preciso ter 1000 geladeiras. Quais geladeiras serão? Não sei, eu não sei quais serão lançadas. Eu não sei quais estarão vendendo no momento. Mas eu sei que eu preciso ter 1000 geladeiras. Eu preciso ter 1000 celulares branco e 1000 celulares preto. Ou, na minha demanda que eu analisei, eu vendo 1000 brancos e 500 pretos. Então, o preto está caindo em desuso. Então, é a partir da gestão por categoria que fica muito mais fácil. Você precisa fazer análise de giro, cobertura variável. Precisa controlar a previsão de demanda. Você deveria conhecer conceitos como Semana 454, que é a semana de varejo, Open to Buy, Open to Receive e GM-ROI. Vou falar de algumas dessas coisas aqui, e isso eu acho que vai, de certa forma, ajudar vocês a comprar melhor. Okay? Então, o primeiro item que eu separei aqui é a reposição contínua. Né? Eu tenho ido em alguns e-commerces e eu percebo como é que o cara faz a reposição, e assim, eu já me deparei com algumas dezenas deles, em que a pessoa vai lá no sistema de gestão, aperta lá 5, 6 relatórios, emite um monte de papel, põe um monte de papel em cima da mesa, abre uma planilha, digita um monte de informação nessa planilha, e no final das contas, é tão cruel esse modelo, né, que a pessoa toma um tempo gigante, não consegue tomar decisão nenhuma e acaba tendo que optar pelo feeling para poder resolver, porque não tem ferramentas que realmente ajudem a fazer a reposição contínua. Para uma reposição contínua, gente, estou mostrando aqui uma tela, poderia ser uma planilha de novo, o importante é que você faça alguma coisa nesse sentido, né, onde você tem o item, o produto é a primeira coluna, depois tem cor e estampa, no caso de quem usa isso, tamanho, né? Mas você precisaria saber qual que é o estoque atual que você tem desse item, qual que é o estoque mínimo que você gostaria de ter, quanto isso te dá de cobertura em dias, como é que eu sei a cobertura em dias? Eu tenho que analisar quanto eu vendo para analisar esse estoque atual, quantos dias ele resta. Qual que é o lead time do meu fornecedor? Tem fornecedor que me entrega em 10 dias, tem fornecedor que me entrega em 30 dias. Quanto eu já tenho de venda colocada de cada um desses produtos? Quanto eu já tenho de compras colocadas nos fornecedores? E aí sim, eu chegaria na informação. Agora imagina que lá dentro da tua cauda longa, lá, você tenha 1000 produtos, né? Ou você tenha 1 milhão de produtos, o ideal é que você tenha essa informação na hora de comprar. Se você tem isso em 4 ou 5 relatórios, e você vai ficar lá olhando 4 ou 5 relatórios, me desculpa, você provavelmente não vai chegar a lugar nenhum e você vai chutar um número. Tá? Agora, se você tem condição de ver essa informação num único documento, gerido dessa forma, fica muito mais fácil de você entender. Ó, eu preciso comprar 714 peças porque eu já vendi X peças, ou porque eu já comprei esse tanto, eu preciso comprar hoje porque o lead time do meu fornecedor é esse. Ou seja, você consegue em um único lugar, em um único repositório, buscar as informações do que você já vendeu, do que você tem em estoque, do que você já comprou e ainda não recebeu, e quanto ainda está faltando. Imagina que você faça essa análise diariamente, olhando para o cenário do teu e-commerce. Você vai ter um ganho muito positivo na tua compra. Você não vai só comprar bem, mas você vai estar comprando de forma assertiva. Você está acertando no que você está comprando, você está acertando no que você está repondo, você está acertando naquilo que você quer para o teu negócio. Então fica muito mais fácil. Okay? Um outro modelo, que é um modelo consagrado também, é o Open to Buy.
Tá? Então, eu trouxe aqui um exercíciozinho do Open to Buy. Esse aqui eu não fiz por quantidade, eu fiz por valores. Então, eu planejei vender 25 mil no período 1, entenda período 1 aqui como mês 1, mês 2, enfim. É o período 1, eu chamei de período 1. Eu planejei vender 25 mil. Eu sei que normalmente dentro do meu negócio eu tenho perdas, eu tenho problemas, então eu estou vendendo um produto provavelmente que pode quebrar, enfim, que eu posso ter perda, que eu posso ter problemas nesse produto, tem uma redução de 6%, isso me dá 1.500 sobre os 25 mil, cada empresa tem um valor, um percentual de redução historicamente bastante diferente. Eu gostaria de ter no final deste período um estoque de 75 mil, e eu estou iniciando com o estoque de 60 mil. Então, se você pegar aqui os 25 mil, somar os 1.500, somar os 75 mil, e você subtrair os 60 mil, a sua compra planejada será de 41.500. Tá? Se você não quer trabalhar com valores, você poderia trabalhar com quantidade, poderia fazer isso por item, por tipo de produto, por categoria de produto, ou no nível, inclusive, do produto. Tá? Dos 41.500, eu já tenho colocado de pedidos 41 mil. Eu sei que, como eu estou no período 1 e essa entrega acontecerá nesse mesmo período, o meu fornecedor já me cancelou 2 mil, portanto, o que eu tenho a entregar é 39 mil. 39 mil menos os 41 mil que eu tinha aqui, está me sobrando 2.500, ou seja, eu ainda preciso comprar R$ 2.500 para conseguir ter no final do período o estoque planejado de 75 mil. Ok? O Open to Buy, assim, num primeiro momento, ele parece bastante complexo, bastante confuso, mas depois que você faz uma, duas, três vezes, fica muito mais fácil. Eu vou mostrar aqui no novo slide como é que ficaria, desculpa, mostrar primeiro aqui qual que é o cálculo, né, o que eu chamo de compra planejada, né, que é a vendas no período, mais as reduções, mais o estoque final, menos o estoque planejado, e que o Open to Buy é a compra planejada no período de entrega, e aí em seguida eu vou mostrar olhando um horizonte de 6 meses. Tá? Então eu planejei as minhas vendas, previsão de demanda, no período 1 vou vender 25, no período 2 vou vender 30, no período 3 vou vender 50 e assim por diante. Quais são as minhas reduções? É um percentual sobre a venda. Qual que é o meu estoque final planejado para cada um desses períodos, qual é o meu estoque inicial, portanto, se eu queria estoque final aqui no período 1 de 75 mil, o estoque inicial no período 2 é 75. Se eu queria um estoque final de 135 no período 2, no período 3, o inicial é 135, o final é sempre o inicial do mês subsequente. E aí eu sei qual que é a minha compra planejada em cada um dessas situações, fazendo o cálculo que eu mostrei para vocês. Como eu só tenho pedidos colocados aqui, ó, no primeiro e no segundo mês, né, no primeiro e no segundo período, eu consigo saber aqui, ó, que a partir do terceiro período, a minha compra planejada ela é exatamente igual ao que eu tenho para abertura de compras. Ou seja, eu não comprei nada, me falta comprar o que eu planejei. Eu não comprei nada no período 4, me falta comprar o que eu planejei e assim por diante. A partir do momento que você faça isso uma vez, fica muito mais fácil de você conseguir entender o que está acontecendo e, principalmente, você vai começar a entender a sazonalidade. O mês 1 é diferente do mês 2, que é diferente do mês 3, que é diferente do mês 4, que é diferente do mês 5. Quer dizer, cada período eu tenho situações diferentes. Aqui eu fiz com valores absolutos, pensando em vendas planejadas, né? Eu poderia fazer isso no nível das categorias ou no nível dos produtos, ficaria muito mais tranquilo. Ou você pode ter à sua disposição uma ferramenta como essa, né, que a gente tem, que te permite fazer um planejamento parecido com aquele. Você poderia fazer isso no nível de filial, de divisão, de grupo, de produto, até mesmo de tamanho, de cor, dependendo do que você vai fazer, você conseguiria planejar e o sistema te daria lá, ó, nesse período aqui, o que é o 2012, mês 10, mês de outubro, as vendas planejadas são de 540, né, a venda anterior foi de 450, você crescendo 20% ao ano, por isso as vendas restantes são 540. Eu poderia fazer isso no nível do tipo, está aqui calcinha, ou no produto, e aí eu tenho cada um dos produtos aqui, o 1303, 1304, 1305, e assim por diante. O importante, gente, é que você faça esse tipo de planejamento, que é um planejamento de longo prazo. Tá? Aquele modelo que eu te mostrei da reposição contínua, você pode fazer todo dia. Tá? E ele entraria nos números
aqui que estão dentro desse planejamento maior que você faria ao longo do ano. É assim que as empresas estão se preparando, tá? O seu concorrente está se preparando desse jeito, ele está fazendo planejamentos nesses níveis para poder competir com você. Ok? Então, mudando agora para o outro assunto, né, que é gerir cuidadosamente os estoques, eu separei aqui algumas coisas que eu considero importantes. Então, uma delas, todas essas são teorias que são praticadas pelas grandes empresas, todos eles acompanham e sabem na ponta do lápis, por exemplo, quais são os níveis de estoque que se tem. Então, qual que é o consumo médio, e aí eu trouxe até a formulazinha de qual é o consumo médio do estoque. Qual é o estoque médio daquele período? Então, se eu tenho lá um período, qual que é a quantidade comprada ou consumida para eu chegar no estoque médio? Tá? Eu preciso saber o ponto de pedido. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando, né, o produto X está vendendo 30 peças por mês, o tempo de reposição dele é de 2 meses, o estoque mínimo refere-se a um mês, ou seja, 30 peças. Se ele vende 30, a reposição é para 2 meses, né, a conta que a gente faz aqui é o seguinte, o ponto de pedido é igual a 30 vezes 2, já que a reposição é de 2 meses, mais 30, que é o estoque mínimo, ou seja, 90 unidades. Esse tipo de informação vai me dizer o seguinte, se eu não tenho 90 unidades no estoque, eu preciso comprar hoje, porque se demora 2 meses para eu receber a mercadoria e eu tenho que ter um estoque mínimo, um estoque de segurança de 30 peças, eu preciso comprar imediatamente. Você precisa ter esses números na mão. Okay. Giro e cobertura. Né? O giro, então, é o total consumido no período, dividido pelo estoque médio no período. Né? A cobertura em dias é o número de dias dividido pelo giro. Mostrei essas colunas lá na reposição para vocês, mas é aqui no estoque que elas são geridas. Você precisaria ter essa informação diariamente. Qual é o giro? Ou pelo menos mensalmente. Né? Qual que é o giro do meu estoque do item X, do item Y, ou do tipo de produto ou do grupo de produto por categoria. Né? Dando um exemplo prático aqui, fazendo Excel, tá, gente? Assim, entenda, a gente recomenda que você tenha um sistema de gestão, vou defender isso lá no final também, mas obviamente que quem não tem condição de fazer tudo isso. Então, tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, quanto é que eu tenho de estoque inicial em cada um desses meses, quanto é que eu tenho de entradas ou de compras programadas, quanto é que eu tenho de vendas, de saídas ou de previsão de demanda, qual seria o meu estoque final, qual que é o estoque médio mensal. Então eu pego aqui, faço a conta do estoque médio mensal, cheguei nos 46.300, divido pelos 4 meses e eu chego em 11.575. Esse é o meu estoque médio mensal. Ok, como eu vendi 13.140, qual que é a ideia? Pego 13.140, divido pelos 11.000, que é o meu estoque médio mensal, e eu sei que o meu estoque gira 1.13. 1.13 é um bom giro, né? É um giro bastante regular para o teu produto, ou seja, você está conseguindo, dentro do teu planejamento, suprir o giro que está acontecendo. Ok? A partir disso, você conseguiria, por exemplo, pegar a quantidade de dias que você tem aqui, desses 4 meses, 120 dias, dividir pelo giro, e aí você conseguiria saber qual é o teu estoque em dias. Hoje eu tenho 106 dias de estoque pela frente. Como eu tenho 120 dias no período, e eu só tenho 106 dias, vai chegar um momento que vai faltar mercadoria. Ou seja, a partir do giro e cobertura, eu conseguiria ter uma noção de qual o melhor momento para comprar e que tipos de compra eu tenho que fazer e em que nível essas compras devem acontecer. É importantíssimo você gerir cuidadosamente os seus estoques. Isso vai te fazer ser mais eficiente operacionalmente, isso vai tornar o teu e-commerce mais eficiente, isso vai fazer com que você compre de forma muito eficiente também. Então, não basta só gerir, gerir as compras influencia diretamente. Agora, para você que já faz tudo isso, eu acho importante você analisar uma ferramenta bem legal, que é o GMROI, tá? Onde a ideia toda é você pegar a margem bruta, né, de retorno sobre o que você investiu. Tá? Então, é a margem, o percentual da margem, multiplicado pelo giro. Qual que é a ideia, né, e o que essa ferramenta ela resolve? Então, o que é a margem bruta? A margem é o dinheiro que sua empresa fez vendendo. Ok? O que é o giro? O giro é a velocidade em que você faz dinheiro. A sua empresa faz dinheiro. Tá? Então, a ideia é juntar essas duas coisas,
Tá? Existe não só a metodologia, mas existe, como eu te falei, dá para fazer isso em planilha, existem sistemas para fazer isso também. A ideia toda é você saber quanto dinheiro sua empresa faz e quão rapidamente ela faz dinheiro. Quando você começa a analisar o GMROI, uma coisa bastante importante que vai acontecer é que você vai perceber que um produto que você não acreditava é um produto que te traz maior rentabilidade, ele tem uma margem maior e ele gira de forma competente. Tá? Então, analisar as duas coisas, analisar isoladamente a margem e analisar isoladamente o giro, já é bom. Tá? Quando você analisa as duas coisas em conjunto, gente, fica muito legal. Você vai ter a possibilidade de ter informação de que você precisa ter daquele produto no estoque em determinado momento. Você vai saber qual produto gira muito bem, com margem muito boa na sexta-feira à tarde. Essa é a ideia para você poder gerir cuidadosamente os seus estoques. Partindo aqui para essa parte de entrega, né? E, de novo, entrega não é só o que acontece depois que a transportadora pega o produto, mas eu quero conceituar que é tudo que acontece depois que o pedido está pronto. Né? Existem algumas ferramentas que são ferramentas de BPM, Business Process Management. Eu defendo demais essas ferramentas, porque elas te ajudam a desenhar o fluxo com que as coisas acontecem dentro do teu negócio. O fluxo das informações, ele é fundamental para você entregar rápido, para que as coisas aconteçam, para que você detecte onde estão os gargalos. Se você não tem o fluxo da sua empresa, das operações, das tarefas, das ações que acontecem, das atividades operacionais que acontecem, precisa fazer. Tá? Por quê? Porque você vai conseguir colocar medidores em cada uma dessas caixinhas, em cada uma dessas atividades, para você poder identificar onde estão os seus gargalos. Tá? Existe um conceito por trás disso que chama que é a gestão desses gargalos. Né? Tem um livro que chama A Meta, do Goldratt, que vale a pena você ler para conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, existem alguns processos do e-commerce que eu queria destacar aqui. Né? Então, quando chega o pedido, você analisa o pedido que foi gerado na plataforma. Depois você reserva o estoque dele, aí você atualiza o estoque da plataforma para não deixar vender esse produto que já foi vendido. Aí você vê os detalhes do pagamento desse pedido, se foi cartão, se foi boleto, você tem que esperar, se não tem, se só deixar reservado, ou se eu já posso separar. Se eu já puder separar, eu vou lá e separo, confiro as mercadorias, emito a nota fiscal, simulo os fretes, importantíssimo esse item, eu preciso saber simular os fretes naquele momento, mesmo que eu esteja dando frete grátis, eu vou pagar por esse frete. Então eu preciso ter uma ferramenta que me ajude a simular qual o melhor frete no momento em que eu estou emitindo a nota, saindo com a mercadoria. Naquele momento eu preciso saber o que vai acontecer com o frete. Emitir as etiquetas de despacho, preparar o despacho dos pedidos, fazer o tracking das entregas, e aí a gente fala, acabou, fiz o tracking, já entregou, está na casa do cliente, acabou. Não, não acabou. Você ainda precisa conciliar os pagamentos e conciliar os fretes. Porque uma coisa é você ter simulado que o frete era 10. Outra coisa é você receber uma nota daí 30 dias, lá da tua transportadora, dizendo que te cobrou 12. Então você precisa conciliar. Ok? Agora, isso aqui, gente, é o que a maioria do que a gente vê no mercado, e eu vou dizer que assim, a grande maioria simplifica dessa forma, mas eu poderia ter fluxos como esse aqui, com processos muito, mas muito complexos. E cada vez mais eu entendo que por conta da dinâmica do e-commerce e por conta da multicanalidade do omnichannel, as empresas vão ficar mais complexas. E aí quando você tiver um fluxo como esse, em que você tem níveis de promoção, níveis de cartão de desconto, em que você tem múltiplas formas de pagamento, o cara está pagando um pedaço em boleto, um pedaço em cartão, ou em 2 cartões, ou ele vai pagar no momento que você fizer a entrega, esses fluxos, eles são bastante complexos. A gente resolveu isso, na maioria dos nossos clientes, lendo esse fluxo, literalmente. Tá? Então, a gente vai lá, desenha o fluxo, e o nosso sistema lê esse desenho, tá? De forma que cada uma dessas ações não só aconteça no momento certo, na hora certa, de acordo com o que foi configurado nesse desenho, mas que você possa ter total rastreabilidade de tudo isso. Okay? Então, se você tem a possibilidade de ter um sistema que faça isso, ótimo. Desaconselho você a usar as ferramentas desaconselho você a usar
as ferramentas que têm fluxos muito engessados. Tá? Esses fluxos, no primeiro momento, quando você é uma startup, você tem lá 6, 7 etapas desse fluxo, você até consegue usar. Depois, isso vai ficar inviável para o teu negócio, você vai ter que ter fluxos específicos para o teu negócio. Para você se diferenciar e ser mais eficiente, e o teu fluxo vai fazer muita diferença, tá? Tem uma pergunta do Cleberson aqui. Cleberson, vou pedir só, por favor, no finalzinho eu vou te responder lá naquele momento de perguntas e respostas, ok? Legal. Próximo tópico, então, conhecer os seus indicadores. Tá? Importante, foco da maioria dos e-commerces. Quais são os indicadores que a gente conhece na maioria dos e-commerces? Analytics. A gente sabe tudo o que está acontecendo fora da nossa empresa. A gente sabe quem está visitando, de onde veio, por onde veio, qual browser está usando, que sistema operacional. A gente sabe que horário o cara veio, se ele veio por uma campanha, se foi orgânico. A gente sabe tudo do que está acontecendo lá de fora. A minha recomendação nesse momento não é que você olhe unicamente, pelo amor de Deus, continue olhando o Analytics, mantenha ele lá numa TV de 42 polegadas. Mas eu gostaria também, a gente tem visto com bons olhos, que muitas empresas passaram a olhar os indicadores internos. Colocaram do lado da TV do Analytics uma outra TV olhando os indicadores internos, e aí eu acho que vale a pena eu falar um pouco disso. Então, Deming fala uma frase que eu acho fantástica, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. A gente está falando de planejar e gerenciar, portanto você tem que ter indicadores e você tem que medir tudo, tudo. Assim como a tua plataforma está medindo tudo que acontece externamente no teu negócio, tudo que acontece internamente você precisa medir. O momento que o pedido desceu, em que momento ele foi para separação, em que momento ele foi separado, por quem ele foi separado, quem conferiu, em que momento foi conferido, quem colocou na caixa, tá? E eu vou falar de algumas dessas coisas aqui. Conhecer esses indicadores implica em você conhecer, então, indicadores de compras financeiras, de estoques, de venda fiscal, manufatura, ou seja, do teu negócio como um todo. Tá? Eu recomendo grandemente que você busque ferramentas no mercado que te ajude a gerenciar de forma integrada, dinâmica, rápida, todos esses indicadores. Se possível que você coloque lá reloginhos, né, para olhar as vendas, para ver o teu marketing, o teu budget, o finance, ou seja, que você tenha dashboards de coisas que você entende que são relevantes para o teu negócio. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então essa é uma única tela de um dashboard. Esse dashboard tem 8 visões completamente diferentes, então eu estou vendo aqui quanto foi rejeitado de clear sale, quanto foi rejeitado de gateway de pagamento, estou vendo aqui por departamento o que está vendendo melhor, estou vendo aqui por região um mapinha do Google Maps aqui, que em Minas Gerais eu tenho 59 mil em pedidos, que eu tenho 256 de quantidade, mas que eu tenho 5.080 clientes. Aqui embaixo eu estou vendo um ranking em gráfico dizendo que São Paulo é o melhor lugar para vender, ou seja, eu tenho aqui 8 informações que são relevantes para o meu negócio, e essas 8 informações deveriam estar numa TV e todo mundo olhando para isso o dia inteiro, para que a gente pudesse ser o mais assertivo possível e entender o que está acontecendo. Já lá na expedição, né, lá no momento em que os pedidos precisam acontecer, você deveria ter um dashboard desse tipo, né, com indicadores muito mais factíveis, né? Então, a cada 1 minuto ele vai atualizar aqui dizendo, ó, são os pedidos que estão em expedição, que estão aprovados. Ó, desses 164, além desses 164, tem 8 que já estão em separação. O cara está lá fazendo pique. Tá? Já tem 4 que estão aguardando faturamento e hoje já foram faturados 46. Dentro do mês já foram faturados 1.189. Ou seja, que você entenda quais são os indicadores importantes para o seu negócio e que isso fique muito visível para todo mundo enxergar o que está acontecendo dentro do teu negócio. Que você tenha, por exemplo, indicadores com mapa de calor, como esses que eu estou demonstrando. Essas telas aqui, elas são de uma base que a gente tem de testes, depois eu vou falar sobre isso. No final eu tenho duas coisas que eu quero oferecer para vocês aí, que são bem legais, gratuitas, que eu acho que são coisas bastante relevantes, e que você conseguiria ver coisas desse tipo, como eu estou mostrando aqui. Tá? São mapas de calor para você poder
entender o que está acontecendo dentro do negócio, onde estão os meus pedidos, onde eu estou atendendo, onde é uma área quente, onde é uma área fria, por que aqui nas minhas tarefas o aguardando entrega é o que tem maior quantidade e o aguardando embarque, o cancelado tem pouco, enfim. Você precisa ter esse tipo de informação para gerir. Ok? Por último, então, ter informações que permitam avançar. Tá? Essa é uma preocupação grande que eu tenho. Eu vejo cada vez mais que as empresas têm as informações. Eu vou lá num cliente, eu falo com ele e ele fala, não, eu tenho essa informação. Muitas vezes ele tem informação, mas essa informação ela não está estruturada de forma que ele possa fazer disso um relatório, né, para tomar uma decisão rápida e fácil. Então, cada vez mais a gente vem aconselhando que você tenha um BI. Tá? Os BIs hoje eles estão muito próximos, né, da realidade de todo mundo no e-commerce. A maioria dos bons ERPs hoje tem um BI embutido dentro, é o nosso caso, por exemplo, a gente tem um BI dentro da solução, você não paga mais nada por isso, isso já está lá. Tá? E isso tem que te permitir fazer coisas muito simples até coisas muito complexas. Né? Por quê? O Maxwell Marx ele fala o seguinte, que a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Ou seja, as informações você tem. Se você tiver condições de fazer coisas simples, como por exemplo, eu tenho um documento de separação de mercadorias. Eu percebi que lá na separação eu tenho tido muito problema porque as pessoas não conhecem o meu produto. Então você vai lá, você mesmo no teu BI, muda esse documento para um documento mais simples, mas que tem foto. Você não depende do teu fornecedor, você não depende de um terceiro, você mesmo vai lá e muda esse documento e agora você faz um documento de separação de mercadorias que tem foto. Até coisas mais complexas, como por exemplo, numa única página de papel, eu quero fazer 3 relatórios, um que vai me mostrar a receita por quantidade, um outro que é um gráfico de pizza, um outro que é um gráfico, mas que sejam coisas que você mesmo possa fazer. Você não dependa de colocar a mão no bolso toda hora para pedir um novo relatório para o teu fornecedor de sistema. Então, cada vez mais eu me preocupo que essas coisas aconteçam dessa forma. Até você poder você mesmo criar dashboards, como eu te falei, lá que possam te dar, como por exemplo aqui, o realizado, né, o previsto e o realizado, e te dizer lá no bullet, nessa bolinha, se ficou verde é porque está ok, se ficou vermelho é porque não está. Ou como por exemplo aqui embaixo, que você tem o bullet vermelho, mas você tem uma sparkline do lado, dizendo que é verde, ou seja, o bullet, a meta não foi batida. O Sparkline me diz que é tendência boa, então vale a pena eu insistir nisso. E o outro me fala exatamente o contrário. Ok? Então, para você tornar o seu e-commerce mais eficiente, são essas as questões que eu destaquei aqui nesse tempo que a gente tinha. Para fechar, o papel dos sistemas de gestão, bem rapidamente, né, eu entendo que é te ajudar a olhar para dentro do negócio. Né? Você saber o tempo de processamento do pedido, quais são os gargalos, qual o tempo de reposição do estoque, lead times fornecedor, ter acesso ao teu fluxo de caixa, ou seja, todos os previstos e realizados. É você ter condições de gerir de forma eficiente o teu negócio. Além disso, os sistemas eles precisam, né, gerenciar vários modelos que se você tentasse fazer manualmente você não conseguiria, como por exemplo, gestão de categorias, giro, cobertura variável, pay to buy, tudo isso, gente, é possível fazer na mão, mas assim, dependendo do número de itens, do número de vendas que você tem, fica bem difícil. Por isso eu entendo que o papel do sistema de gestão é importante nesse momento. E eu entendo também que os sistemas de gestão precisam ir além de apenas integrar com a sua plataforma. Né? Você tem que poder gerenciar múltiplos canais, tem que permitir que você cresça em escala. Eu quero ter 2 filiais, 3 filiais, 10 filiais, preciso pagar toda vez. Não, você precisa ter um sistema que você não precise pagar toda vez que você cresce. Né? Ser sua principal plataforma de planejamento e gestão do seu negócio. Ok? Então, esse era eu estou acelerando aqui no final, porque realmente a gente já está com o tempo aí bem escasso, né? Era isso que eu queria falar com vocês, deixar essas informações, porque eu acho que você precisa, o mercado está mais exigente, o mercado está se preocupando cada vez mais em fazer as coisas de forma assertiva, então eu acho que é importante que você tenha acesso a essas informações que a gente passou aqui agora. Ok, eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Enquanto você faz a pergunta ali
no question, por favor. Já tem uma do Cleberson que eu já vou responder em seguida. Eu queria só deixar 2 recadinhos aqui, então, para a gente fechar. Primeiro é o seguinte, a Millennium está lançando uma certificação do nosso produto, que é o Emilênio, tá? Totalmente gratuita. Tá? Então, se você quer conhecer o Emilênio, você quer ter uma certificação, você quer ter o certificado para o mercado de trabalho te reconhecer como um cara certificado. Hoje a gente tem 1.600 clientes, muitos clientes estão indo para o e-commerce e muita gente está precisando de gente que conheça, mesmo consultorias, né, que conheçam, que possam dar consultoria, porque os nossos clientes já usam o sistema e ele quer que o consultor já conheça o que ele está usando. Então você pode acessar lá, né, no Emilênio, você tem lá um botãozinho Academy e lá você tem um formulário, você vai preencher esse formulário totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. Você tem 11 horas de videoaulas, é totalmente EAD, faz todas as provas online, ok? E no final você se certifica. A gente está criando uma página, acredito que já no começo do mês que vem essa página vai estar no ar, a gente já tem aí coisa de 150 certificados. A ideia é que todos os certificados vão para uma página, de forma que toda vez que o nosso cliente pergunta, olha, eu quero um profissional certificado no Emilênio, as pessoas possam ir nessa página e acessar. A segunda coisa que eu quero falar para vocês aqui para a gente fechar é que congelou aqui, congelou minha tela aqui, gente, desculpa. Ok. É que todos vocês têm acesso à nossa versão de demonstração, tá? Então o Emilênio tem uma versão online que você pode entrar lá e você pode baixar a versão e lá você pode testar tudo isso que eu te mostrei aqui, que de repente você ficou aí curioso em saber como essas coisas funcionam, tá? Você tem condições de ir lá e baixar a nossa versão. Acabei de perder aqui minha tela de novo, estou voltando ela aqui. Ok, aqui. Então você vai lá na página do Emilênio, você vai ter vários botões como esse aqui, ó, teste online. Agora você clica, faz um cadastrinho, são 4 perguntinhas e aí você tem total condição de testar e ver tudo isso que eu te falei aqui, você consegue ver aí usando na tua máquina. Não dá para usar no Mac, tá? Você precisaria ter uma instância do Windows rodando no Mac para poder funcionar, mas em qualquer Windows você vai conseguir testar e ver todas essas boas práticas que eu te falei. Deixa eu responder então aqui as questões. Tem aqui a do Cleberson. Existe algum form de usuários do Millennium? Existe, Cleberson, e aí eu só precisaria entender exatamente para qual finalidade esse form, tá? Mas existe uma série deles, eu precisaria entender qual seria o mais interessante aí. Você já é usuário do Millennium Business, é isso? Na verdade, assim, como você já é usuário, basta você usar, treinamento mesmo para você usar o nosso BI. Tá? Fabiano Silva está perguntando aqui, como eu consigo baixar um molde de dashboard e sobre o registro com foto? Seria feito com Excel ou alguma ferramenta para ajudar nesse caso? Nesse ambiente que eu te mostrei aí, Fabiano, você pode ir lá, baixar o Emilênio e sair usando, e lá você vai conseguir entrar no gerador de relatórios, puxar os campos e montar um dashboard. Existem alguns prontos lá que são templates, você também consegue usar esses templates por lá. Ok, tem mais um comentário aqui. André Pazera está perguntando aqui a respeito da gestão de estoques. Está falando que muitos RPs integrados com o Exorm não resolvem o estoque de pedidos realizados por boletos. Legal. Boa tua pergunta aqui. O que deveria reservar o estoque de um pedido feito por boleto? Okay. André, você lembra que eu mostrei lá aquele fluxo com aquele BPM, aquele desenho do fluxo? Lá naquele desenho, você consegue, você mesmo, a gente te ensina a fazer isso, a desenhar várias situações diferentes. Então, por exemplo, você tem uma situação em que você quer que com boleto o sistema reserve o produto por 3 dias. Tá? E que depois de 3 dias, automaticamente o sistema libere, se o boleto não foi pago, o sistema libere essa reserva. Você poderia fazer. Qualquer coisa que você conseguir desenhar naquele fluxo, o sistema vai entender e vai obedecer.
Então, é por lá que que o Millennium resolve esse tipo de coisa, tá? Então, desde passando pelo saque, pelo pedido, pelos estoques, a gente tem essa condição de fazer. Em muitas situações, o cliente fala para a gente assim, olha, eu reservei, e aí quando eu fui pegar da prateleira, era o último item, quebrou, caiu no chão, e aí eu não tenho produto para repor. Dá para prever esse tipo de coisa dentro algumas ações, como por exemplo, ó, se quebrou o produto no momento da separação, starta automaticamente o saque para que alguém ligue para o cliente e tente negociar um desconto para uma nova entrega ou simplesmente uma nova entrega. Dá para fazer coisas desse tipo. O Marcelo está perguntando sobre os 30 dias da demonstração. Eu vou te dizer, Marcelo, que é assim, Marcelo Menezes, né? Nesses 30 dias, o que você vai conseguir fazer é o seguinte, você vai conseguir ter uma noção. Depois você pode ir lá uma segunda vez e renovar por mais 30 dias, caso você queira mais tempo. Se você quiser ter uma visão melhor disso, eu acho que seria interessante você pedir uma demonstração para o nosso comercial aqui, ok? Você pode entrar em contato aqui com comercial@emillennium.com.br e agendar uma demonstração. De repente marcar de ir num cliente nosso, entendeu? Para entender melhor e até fazer um pouco de benchmarking de como é que as coisas estão acontecendo. Ah, entendi. O Cleberson voltou aqui perguntando se existe um fórum. Cleberson, eu não conheço um fórum. O que a gente tem é o info.millennium.com.br. Lá no info, toda a documentação, a gente é muito transparente, a gente tem uma certificação, que é uma certificação, nós somos das poucas empresas de RP que tem uma certificação de qualidade de software, tá? E essa certificação, ela indica que a gente tem que publicar, que colocar publicamente tudo que o sistema faz. Absolutamente tudo. Então, se eu errei, se tem um conserto, uma correção lá, você vai lá, você vai encontrar. Então, se você for em info.millennium.com.br, toda a base de conhecimento está lá, todos os manuais, todas as videoaulas, tudo, absolutamente tudo está lá e você conseguiria, por exemplo, no teu caso que você quer entender mais sobre gerador de relatórios, tem os vídeos lá, se eu não me engano, são 2 horas de vídeos para você aprender a usar o gerador de relatórios, ok? O Paulo está perguntando aqui, Paulo Giordino está perguntando sobre PCP. Sim, a gente tem um módulo de manufatura, a gente veio do mercado físico, tá? Hoje a gente tem fábricas, eu citei aí, não sei se eu citei, mas a gente tem fábricas que saem 100 mil peças, por exemplo, como uma Hope Lingerie. Hoje a gente tem Brás e Bom Retiro, mais ou menos 400 clientes que são fabricantes. Tá? Então, a gente tem um módulo bem legal aí, acho que vale a pena, se você me permitir depois, eu vou colocar meus contatos aqui na tela, quem quiser, por favor, ó, tem meu e-mail, tem meu celular, tem meu LinkedIn, me adiciona no LinkedIn, eu estou colocando quase que toda semana coisa nova lá, bem interessante para a gente poder bater um papo, Paulo. Então, se você quiser me mandar um e-mail, quiser me ligar, eu te coloco em contato com o pessoal aqui do comercial para eles te mostrarem um pouquinho do que a gente é capaz de fazer no PCP. Ok? O André aqui, ok, entendi, na versão mais simples do Milênio, sistema reserva. Sim, a gente não tem essa coisa de versão mais simples e mais completa, tá, André? O E-Milênio é um produto só e a gente consegue atender desde pequenas empresas com 3 usuários até grandes, a gente tem empresa com 700, com mais de 700 usuários. Então, eu tenho um cara que tem... eu tenho um cara que tem mais ou menos aí 200 lojas e eu tenho um cara que tem uma loja só. Ok? Então, é bem tranquilo para a gente, ele reserva, todos esses modelos que eu te mostrei estão dentro do E-Millennium. Tem eu vi aqui que deixa eu ver quem foi que colocou aqui, o Thomas Márcio diz que o info.millennium está fora do ar. Deve estar passando por alguma manutenção. O endereço está certo. Eu só tiraria o www, tá, Thomas? Mas acabei de perguntar aqui para os meninos se está passando por alguma manutenção. Ó, eu acessei aqui do meu celular e entrou numa boa. Tá? Tenta, por favor, tirar o www para ver se é isso. Porque aqui eu acessei sem problemas. O André
A Agapito está me perguntando se eu posso compartilhar a apresentação. O pessoal da Next vai compartilhar isso. Eu acredito aí que até sexta-feira já esteja no ar, porque como foram eles que veicularam e que me convidaram para fazer, eles vão tocar aí também a distribuição. Acredito que a gente possa já te mandar quando estiver no ar, a gente te avisa. Tá bom, André? E qualquer coisa, se não chegar, André, por favor, anota aí meu e-mail, meu celular, me adiciona lá no LinkedIn que a gente vai trocando ideia também. Ok? Marcelo Menezes está me perguntando se os valores do produto é acessível para microempreendedores. Eu vou ser bastante sincero, assim, como eu sou um cara de produto, eu não tenho muita noção da comercialização, tá? Eu vou te dar um número que eu sei que é assim, a partir de 3 usuários você paga R$ 1.500 por mês. Tá? Mas aí se você puder, Marcelo, me manda e-mail, te coloque em contato com o pessoal do comercial, eles fazem a apresentação, como eu te falei, e aí conseguem também te dar mais informações aí sobre valores tal, e tentar viabilizar o máximo possível tudo que for necessário para vocês. Beleza, gente? Mais alguma questão? Acho que eu respondi todas, né? Queria agradecer mais uma vez, pessoal da Next Commerce, pelo convite. Agradecer a todos vocês aí pela paciência de me ouvirem aí durante essa 1 hora. Estou bastante feliz mesmo de a gente poder aí usar esse tempo para falar sobre tudo isso. De novo, tem meus contatos aí, estou totalmente à disposição que vocês precisarem. Tá? Anota meu e-mail, me adiciona lá no LinkedIn, já vi que alguns aqui já me adicionaram, já comecei, meu celular aqui já começou a avisar aqui que alguns me adicionaram aí. Estou totalmente à disposição de vocês, porque vocês precisarem.